Bem-vindo, aluno, aluna, aqui a nossa sequência de aulas, onde nós estamos estudando sobre finanças comportamentais. Agora a gente entra no assunto das heurísticas e eu vou explicar uma a uma para que você domine esse assunto e se dê bem aí na hora da sua prova de certificação. Vamos lá então? Vamos entrar na primeira heurística para você compreender melhor? Então a primeira heurística é a heurística da disponibilidade. Nessa heurística, o investidor ele toma a decisão com base nas informações que ele tem históricas. E ele toma a decisão, nos seus investimentos com base nessa memória. Então, a primeira heurística, a disponibilidade. Para usar como exemplo aqui, é mais ou menos como a gente passou em 2016 por uma crise imobiliária, onde nós tivemos uma queda em relação a ações de incorporadoras, nós tivemos uma queda na venda de imóveis. E quando a gente olha para esse cenário, o investidor se baseia nessa informação que ele tem recente para escolher para sim ou para não em cima de um investimento ligado ao mercado imobiliário. Então, essa informação pode influenciar na decisão de sim ou não para uma compra, para uma venda, quando a gente fala de um ativo relacionado a esse mercado específico. Então lembre-se, disponibilidade, a heurística da disponibilidade está ligado à memória, à experiência que esse investidor tem para tomada de decisão. A segunda heurística é da representatividade. E essa heurística ela está ligada à formatação de um estereótipo pelo investidor e escolher por um investimento em cima de uma base histórica dele. Então, para a gente contextualizar e entender um pouco mais, eu escolho para sim ou para não, em cima de um fundo de investimento, se ele teve uma rentabilidade positiva no passado. Mas lembra que a gente estuda em fundos de investimento que rentabilidade passada não requer necessariamente garantia de rentabilidade positiva futura? Então, essa heurística dentro das finanças comportamentais mostram que sim, o investidor toma a decisão para sim ou para não, levando em consideração essa representatividade. Então, ele fica influenciado, ele cria um preconceito em cima de um investimento se ele teve uma boa desenvoltura no passado. E isso não necessariamente vem trazer como regra o que vai acontecer daqui para frente. O que aconteceu de lá para trás para até aqui não é garantia que vai seguir o modelo daqui para frente. Então guarde bem esse nosso segundo conceito da representatividade. Guarde muito bem esses dois termos, um estereótipo, um preconceito, a criação de um preconceito pelo investidor e que vai influenciar na tomada de decisão. E a terceira heurística que nós vamos estudar aqui é sobre a ancoragem. E o interessante dessa heurística é que esse termo ancoragem ele também é utilizado em outros estudos, como por exemplo o estudo de vendas. E existe uma relação psicológica nesse termo em várias áreas, tanto de investimento quanto em vendas e em outros estudos que é feito esse termo que é a ancoragem. Então vou usar um exemplo aqui típico para você compreender o que é essa ancoragem. Eu vou fazer uma visita numa loja de imóveis e fico interessado num determinado sofá. Então eu fui lá para comprar um sofá, olhei um modelo específico e achei interessante esse sofá. Beleza, pedi o preço para o vendedor desse sofá. Era um sofá de 2 lugares na cor azul marinho. Saí daquela loja e fui na loja ao lado para entender e buscar uma outra opção. Eu fui fazer uma análise, fui fazer um comparativo. E nessa loja ao lado, eu encontrei um sofá de 2 lugares, azul marinho, só que era o dobro do preço. Na primeira loja ele custava R$ 1.500. Na segunda loja ele custa R$ 3.000. E quando a gente traz o aspecto, o termo ancoragem, essa heurística da ancoragem, o segundo sofá
eu fico com a sensação de que está caro. Porque o primeiro sofá que eu fui olhar, ele custava metade do preço, custava 1.500. Então, na minha análise, 3.000 é caro. É um sofá de 2 lugares, azul marinho. Porém, existem diferenças técnicas entre esses dois sofás para que um custe R$ 1.500 e o outro custe R$ 3.000. Mas, no termo ancoragem, psicologicamente falando, é essa sensação que eu, comprador, tenho. O de 3.000 tá caro, porque eu ancorei o preço para baixo, que foi a minha primeira opção. Então, o preço justo, na minha cabeça, é R$ 1.500. Quando a gente vai para o cenário de investimentos, e eu olho lá, por exemplo, uma ação do setor de energia, eu pego uma ação de uma determinada empresa a R$20 e eu vou lá fazer uma cotação e ver uma ação no mesmo nicho, também em energia, só que a ação, ao invés de R$20, ela está cotada a 35. Eu falo, mas por quê? Vou comprar de 20 porque a outra está caro. Não, existem aspectos, existem motivos para que uma custe 20 e a outra custe 35. Então, percebe a influência que tem a psicologia dentro do processo de decisão do investidor? Fica mais fácil de você compreender e comprar a ideia de que não é 100% racional a decisão do investidor? O uso dessas heurísticas fazem o investidor tomar decisões viesadas, e são dois tipos de decisões viesadas que você precisa dominar para o momento da sua prova de certificação, e você vai conhecer agora. Como a gente viu no começo do nosso treinamento sobre finanças comportamentais, nós falamos sobre a diferença entre aversão a risco e aversão a perdas. Quando a gente fala de decisões viesadas, a primeira delas que a gente vem estudar aqui é essa aversão a perdas. E o interessante nesse estudo é a gente compreender que o investidor, ele tende a vender ações ou ativos que estão valorizando e acaba retendo ativos ou investimentos que estão desvalorizando. Então percebe como que vem de encontro esse estudo de aversão a perdas? O que explica esse estudo? O que explica o investidor vender um ativo que está crescendo, que está subindo, e segurar um investimento que está desvalorizando? Ele não quer abrir a mão daquele investimento que está desvalorizando. Ele comprou uma ação a R$20 e ela está cotada a 15 e ele não vai abrir mão, porque ele não quer reconhecer a perda. Agora, quando nós temos uma situação contrária, que é o que eu citei no começo, quando eu tenho uma ação valorizando, então eu comprei ela a 20 e ela está chegando a 23, a 24, ele já se motiva a vender, porque ele já oferiu ganho. Então, fechamos aqui. Primeira, aversão a riscos. Vamos para a segunda. A segunda é efeito de estruturação. E você também pode ser cobrado na prova com outro termo, que é o framing. Vou colocar aqui, framing. O efeito de estruturação, ou framing, quer dizer que a tomada de decisão do investidor, ela pode ser influenciada pela forma que ele recebe algum tipo de informação. Então lembre-se que o efeito estruturação, ou framing, está ligado à forma que o investidor recebe algum tipo de informação ou algum tipo de alternativa. Fechado?